Boa noite mais uma vez, amados irmãos. Eu diria que por tudo que aqui foi feito nesta noite, a mensagem já foi trazida aos irmãos. Amém. Os louvores, as orações. Mas queremos ainda assim, onde estaremos meditando também com os amados, uma porção da palavra do nosso Deus. Conforme esse último cântico que foi entoado pelo grupo de louvor, onde ele diz: usa-me, Senhor, onde ele declara que nós queremos ser servos fiéis, declara que nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que ele tem tentado muitas vezes nos mostrar e que muitas vezes nós não conseguimos perceber, mas que nós saibamos que o nosso Deus ele é rico em misericórdia, ele é rico em nos dar tudo em abundância. Que bom seria se nós também pudéssemos ser abundantes para o nosso Deus. Que o Senhor possa assim estar nos abençoando. E a nossa palavra nesta noite, amados irmãos, encontra-se no Salmo número 32. Salmo 32, onde nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 5. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de espinho. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste. Irmãos, nós estamos em um mês onde se fala muito de Natal, onde se fala muito de tantas coisas, mas algo neste mês também nos entristece, porque fala-se em dar e receber presentes. E nós nos esquecemos, na maioria das vezes, o mundo se esquece de celebrar o verdadeiro Senhor do Natal, que é Jesus Cristo. É muito difícil às vezes nós olharmos ao mundo, que nem hoje, inclusive, na mensagem que o nosso irmão presbítero Valci trouxe, onde falou que dezembro é um mês do comércio. E nós temos que admitir que sim, porque as pessoas pensam dar presente, comprar presentes, quando recebemos nós também corremos para retribuir. Mas aonde fica, meus amados irmãos, o Senhor do Natal? Aonde Ele está em nossas vidas? Aonde Ele está em nossa adoração? Aonde Ele está em nossa submissão? Hoje, o texto também dos Salmos que o irmão leu aqui, durante a liturgia do culto, e os cânticos e tudo, muitas coisas que foi falado aqui nesta noite, referia-se ao pecado. Nós precisamos entender, amados irmãos, que somos pecadores, mas sabemos, nós temos que entender que realmente o pecado, infelizmente, ele faz parte da vida, da nossa vida enquanto carne aqui neste mundo. Esse salmo em que nós lemos, o contexto do Salmo 32, refere-se ao arrependimento de Davi após pecado com Batseba. O poema é um registro da confissão de Davi e do perdão que obteve, e tem como propósito mostrar as bênçãos do perdão. Esse salmo que lemos fala que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
Nos diz também que enquanto calamos os nossos pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Amados, nós estamos vivendo um mês muito precioso. Não que os outros não sejam, mas um mês onde nós que cremos no Senhor Jesus, nós que professamos a fé em Jesus, um mês onde nós nos sentimos felizes, porque nesse mês, pelo calendário cristão, comemora-se o nascimento do nosso Salvador. 25 de dezembro não é simplesmente um dia para dar ou ganhar presentes, mas é um dia onde nós precisamos, ainda mais do que fazemos nos outros meses do ano, pararmos e atentarmos para aquele que verdadeiramente é o dono do Natal. Imagine, irmãos, se o nosso Deus não tivesse feito o segundo pacto com o homem, já que o primeiro foi quebrado com Adão. Imagine se ele não tivesse feito esse segundo pacto, só que dessa vez, quem veio para cumprir esse contrato entre Deus e o homem foi o Deus Filho. Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele foi capaz de gerar um Filho Santo, conforme diz a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e diz que a tenha com abundância. Irmãos, como anda a nossa vida espiritual? Como anda Jesus Cristo em nossas vidas? Nós temos parado para confessar verdadeiramente ao Senhor todo o nosso pecado. Nós temos sido fiéis a esse Deus que é fiel para conosco em todo o tempo. Nós temos buscado a presença desse Deus em espírito e em verdade, da forma que nós temos que adorar, porque é assim que Ele quer que os seus adoradores sejam, que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos vivendo, irmãos, um mês, também mês chamado mês do Advento, e na realidade vem falar de Jesus Cristo, vem falar da sua obra maravilhosa. Momentos em que nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Pare para pensar, irmãos. Nós estamos comemorando o nascimento daquele que veio, sofreu e morreu para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Jesus Cristo, só Ele foi capaz ou seria capaz de fazer o que fez, nenhum outro homem seria capaz. E nós precisamos, amados irmãos, apesar de pecadores, nós precisamos honrar a esse nome, a saber, Jesus Cristo. Nós precisamos nos dedicar a Ele. Nós precisamos estar mais imbuídos na sua obra. Nós precisamos a cada dia mais caminharmos em santidade diante desse Senhor. Esse momento, irmãos, nós temos que lembrar daquele que veio a este mundo somente para morrer em nosso favor, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Amados, mês do Advento, mês de Jesus Cristo, mas quando nós falamos de Jesus Cristo, eu preciso que a gente lembre que é para Ele e por Ele que nós temos que viver. Somente a Deus a nossa adoração, somente a Deus a nossa devoção, somente a Deus tudo que nós tivermos de melhor. Eu vou me repetir mais uma vez, eu tenho falado isso muitas vezes aqui na igreja. Pare para pensar se o nosso Deus apenas retribuísse aquilo que nós fazemos ou damos para Ele. Nossa vida seria um transtorno primeiro, porque na realidade Ele nos dá tudo, e muitas vezes o que nós damos como enfrentado não é nada. Nós muitas vezes não nos preocupamos
com a verdade que o Senhor nos manda e nos ensina. Muitas vezes o nosso egoísmo nos faz olhar somente para dentro de nós mesmos. O nosso egoísmo faz com que a gente seja crentes infiéis. E eu quero dizer para vocês que isso é um perigo. Porque se nós perguntarmos quando Jesus vai voltar, certamente ninguém vai poder responder. Apenas temos o conhecimento dentro da palavra de que ele voltará como um relâmpago. E nesse momento nós não vamos ter tempo para arrependimento, não vamos ter tempo para nada. Nesse momento, certamente ele já virá para nos julgar. E eu quero crer que todos nós aqui queremos estar do lado daqueles onde ele dirá: vinde benditos do meu Pai para a glória eterna, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Mas também a palavra nos dá conta, meu amado irmão, que haverão aqueles que ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês já pararam para pensar quão duro será ouvir esta palavra? Vocês já pararam para pensar como será terrível você de repente não ter ou não subir para a glória eterna? Eu confesso que eu não quero nem pensar nisso. Penso para que através do pensamento e a gente possa olhar e reconhecermos que nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não temos nada. Tudo que nós temos, amados irmãos, não é nosso. Mas o Senhor, por amor, nos confiou termos tantas coisas. Termos um carro, termos uma casa, termos a nossa alimentação no dia a dia, termos os nossos filhos, tudo que nós temos é graça do Senhor. Nós não somos nada, nós não temos nada. Porque na realidade, tudo que somos e tudo que, entre aspas, nós temos, não é nosso. Nós vemos para esse mundo de que forma, meus irmãos? Nós vemos pelado, vemos nus. E quando nós morremos, irmão, nem a roupa que a gente vai ser enterrado você vai escolher. Isso só vemos dar conta de que na realidade nós precisamos estar atentos às verdades do Senhor. Nós precisamos olhar para o céu e que nós tenhamos a nossa consciência tranquila para falar: Maranata, vem Jesus. Agora, para que nós possamos proclamar e desejar a vida do nosso Deus, nós temos que começar a fazer uma reflexão da nossa vida, do que tem sido a nossa vida no nosso dia a dia. Quando nós aqui viemos, irmãos, é com tristeza que a gente vê esses bancos tão vazios. Onde está o povo de Deus, irmãos? O que esse povo está fazendo agora nesse momento, se a melhor parte da nossa vida está aqui dentro? Irmãos, a minha oração tem sido constante e buscando do Senhor misericórdia para a minha vida e para a igreja. Eu estava observando aqui quando o Geraldo chamou as crianças. A igreja estava cheia, de repente ficou vazia, a maldade estava em cima. Glória a Deus por isso, porque as crianças estão comparecendo, estão vindo, estão crescendo na demonstração do Senhor, estão aprendendo coisas que certamente vai frutificar em nome de Jesus no amanhã. Amém. Essas crianças, quando vêm para cá, eu tenho certeza que quando elas chegam em casa, elas falam maravilha para seu pai, para sua mãe, para os irmãos que não vêm. E nós temos certeza que ainda haverão muitas conversões através do testemunho dessas crianças. E o nosso testemunho? O que tem feito da nossa vida, irmãos? Às vezes a gente fala, irmãos, de pecado, às vezes a gente fala determinadas coisas que fica aquele aspecto de exortação. Apesar de nós precisarmos exortar e sermos exortados, quando nós assim fazemos, nós fazemos por amor. Nós fazemos porque nós não queremos que ninguém se perca. Nós fazemos porque nós não queremos
que ninguém no dia do juízo final seja colocado à parte e não vá para a glória eterna. Como tem sido, irmãos, a nossa vida? Como tem sido, irmãos, o nosso testemunho? Quando nós estamos aqui, irmãos, nós estamos de que forma? Estamos aqui mecanicamente, viemos aqui porque é a hora do culto nós aqui chegamos? Ou nós viemos aqui para adorar e louvar o nosso Deus de todo o nosso coração? Sabe, irmãos, é muito complicado. Às vezes, nós vivemos algumas coisas que às vezes nós vivemos. Eu achei muito interessante também uma palavra que encontra-se no livro do Isaías, no capítulo 40, versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim tem que ser a vida do cristão, assim tem que ser a vida do crente. Mas quando nós falamos crente, irmãos, nós temos que ter um cuidado, porque crer em Jesus até o diabo crê. Mas nós temos que crer de uma maneira diferente. Nós precisamos, irmãos, sermos, entre outras coisas, tá? Fiéis. Essa é a primeira palavra que tem que se observar: fidelidade. Nós temos que ser fiel em tudo na nossa vida, em tudo. Não é somente em uma coisa ou em outra. Nós temos que ser 100% fiéis a Deus. E sabe por quê? Porque Ele é 100% fiel para conosco. O nosso Deus nos ama. O nosso Deus tem nos dado tantas maravilhas, tem feito tantas maravilhas em nossas vidas, tem nos dado livramentos no nosso dia a dia. Nós que às vezes estamos na estrada na geral, quantas coisas a gente vê, quantas coisas acontecem com tantas pessoas, e o nosso Deus está sempre nos livrando, nos protegendo e nos guardando. Essa semana, quando eu fui esse ano de janeiro 3 vezes, passei por lugares complicados. Mas a gente pode sentir os anjos do Senhor nos conduzindo. Porque a gente não vê nada demais, a gente não presencia nada, nem assalto, nem roubo. A gente simplesmente entra e sai guiado por Deus. Isso, irmãos, são maravilhas que nós não temos como pagar. Essas coisas são coisas tão maravilhosas que nós não temos nem como pensar que um dia vamos poder fazer alguma coisa para esse Deus que faz tudo isso em nossas vidas. Irmãos, Natal de Jesus. E o Natal de Jesus não é Natal de presentes. Não é pecado você dar presente a alguém. Mas o Natal em si não são os presentes. Eu costumo dizer em casa, irmãos, que presente a gente dá o ano inteiro, mas a gente gostar, pode ir lá e presentear alguém. Tem pessoas que só comem rabanada no Natal. Tem muitas coisas que o povo só se liga agora. Lá em casa não tem muita essa coisa, não deu vontade, vai lá, compra e faz e come, independente de idade. Né? E como é gostoso, né, a gente poder fazer isso. E até mesmo quando nós fazemos isso, nós também vemos Deus providenciando a condição de fazermos. Amados irmãos, eu quero, em nome de Jesus, falar uma coisa para vocês. Você tem orado? Você tem pedido a Deus para abençoar o teu trabalho, para abençoar a tua vida, para abençoar o seu lar? Você tem falado com o Papai do Céu: me dá isso, me dá aquilo? Eu acredito que sim, eu faço isso todos os dias. Eu tenho hábito, sabe, irmãos? Eu oro quando acordo, oro antes do almoço, oro antes da janta e oro antes de dormir. Isso sistematicamente. Mas se for preciso, em outros momentos, a gente também ora. Porque a oração é o nosso caminho mais curto para que nós possamos falar com Deus.
Mas eu estou falando tudo isso, irmão, só por uma coisa: nós pedimos. Por que nós temos dado? Por que nós estamos cheios pelo nosso semelhante? Como hoje, por ocasião da escola dominical, nós falamos sobre o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que está mais perto da gente. E muitas vezes, o nosso próximo nem da nossa família é. Temos dado, conforme falamos hoje de manhã, que o teu parente mais próximo é o teu vizinho. Muitas vezes o nosso parente está tão distante do vizinho que socorre numa necessidade. Assim como muitas vezes você tem a oportunidade também de socorrer alguém que precisa. Então, irmãos, eu quero que vocês pensem em algo que eu vou dizer para vocês agora. O dar é muito melhor do que o receber. O dar gratifica. O receber muitas vezes é complicado, porque se você está recebendo alguma coisa de alguém, é porque aquela alguma coisa está faltando na tua vida. Agora, por que está faltando? Será que existe uma razão para essa falta? Eu costumo dizer, irmãos, e quero dizer o seguinte: nós aqui estamos nesse mundo de passagem. Nós estamos aqui por uma temporada. E a temporada aqui, olha, é curtinha. A nossa vida maior está após a nossa morte. Aí vai ser eterna. Estamos preparados para essa vida eterna? Podemos dizer que nós vamos para o céu de verdade. A nossa condição realmente nos garante isso. Eu posso enganar qualquer um de vocês, mas se tem uma pessoa que eu não posso enganar é Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Antes que a nossa palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Quando você pensa alguma coisa, Ele sabe o que você está pensando. Quando você vai fazer alguma coisa, Ele sabe o que você vai fazer. Então, irmãos, não vamos em nenhum momento das nossas vidas negociar com Deus. Quando nós oramos para que Deus nos abençoe, pare e pense que você também precisa abençoar a Deus. Com seu trabalho, com a sua vida, com seus dízimos, com as suas ofertas. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Porque não há nada mais importante nas nossas vidas do que a fidelidade. E quero dizer mais: quando nós somos fiéis, o Senhor multiplica em nossas vidas. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos dá muitas vezes mais do que aquilo que nós precisamos. Então, amados irmãos, que os irmãos possam olhar para esse momento, para essa palavra, e que nós possamos estar atentos a esse salmo que lemos, a esse salmo que, de uma forma simples, mas objetiva, estamos aqui trazendo uma breve meditação. Nós queremos que os irmãos pensem, porque quando Davi escreveu esse salmo, quando ele escreveu uma confissão de pecados, ele diz que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de espírito. Aí diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amados, vamos estar mais atentos no nosso dia a dia, porque o Senhor está voltando. O Senhor está chegando. E eu espero em Deus que, quando Ele voltar, seja de que forma for,
nós possamos estar preparados para gozar e gozar para sempre. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar. Aliás, eu acho que tem abençoado muito mais do que merecemos. Muito mais. Mas nós precisamos reconhecer isso e fazer com que nós sejamos dignos para merecer a vida eterna, a salvação eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe, nos guarde e nos faça resplandecer a cada dia mais a sua luz, a sua fé e a sua esperança em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.